Bom dia. Eu gostaria de tomar café da manhã. Com certeza não sou a mais indicada para falar sobre isso. Pelo menos gostaria de dormir um pouco à noite. Você vai embora? Sim. É sério? Você não me deixou outra opção. Então você vai deixar um homem indefeso sem café da manhã? Você não é humano. Você é um monstro. Eu estou com medo. Bom, então você não precisa de hospedagem e nem de dinheiro. Não! Tenha um bom dia. Liga. Olá, estou de novo com você, Dr. Pankratov. Nosso tema de hoje é como lidar com as dificuldades da vida. Vou te dizer que as pessoas se dividem em dois tipos. As que normalmente se submetem a circunstâncias difíceis e as que superam essas circunstâncias. Pense em que tipo de pessoa é você. Lena, oi. Sim, Hoje eu vou sair cedo de novo, tá bom? tá bom. Para parar de obedecer e começar a superar as dificuldades, uma pessoa primeiro precisa se sentir independente. Uma pessoa capaz de transformar as circunstâncias negativas da vida em experiências positivas, até o ponto em que seu crescimento a torne dono da sua vida. Ela se manterá firme, não reclamará e seguirá em frente. Olá. Oh, olá. Fico feliz em te ver de novo. Me diga, é possível viver aqui por um mês inteiro? Sim, claro. Até daremos um desconto. Sério? Sim. Que bom. Bom, então vamos fazer a reserva? É possível pagar no final do mês? Bom, sim. Não o valor total. A gente precisa de um adiantamento. De quanto seria? Bom, pelo menos 3 semanas. Me desculpe. Tudo bem? Tchau. Финал футбольной лиги чемпионов в ответной полуфинале. Это не машинка. Совенок прав. Это не машинка. И не телефон. Этот пульт нужен для того, чтобы управлять игрушкой. Dima, quem é? Нажимай на кнопки. Olha, Назад. é de trabalho. Очередь тук. O telefone está temporariamente... Sim, Dima. Não, sou a corretora de imóveis. Lembra de mim? Claro, Tatiana, desculpa. Como você está? Ivan não é perfeito, mas é um bom homem. Eu não percebi isso. Entendo. Vou procurar outra coisa. Uhum. Até mais.
Querida, me dá uma moeda. E vamos tomar alguma coisa. Me desculpe, senhor, mas eu não bebo. Tatiana, é a Lena. Por favor, não procure mais ninguém. Eu vou tentar de novo. Tudo bem? Está combinado. Era pra gente combinar as datas de entrega. Porque eu tenho que ver isso. Olha bem, Olenikov. Você lembra bem do meu segundo nome? Sim. E qual é o seu posto? Capitão. Ah, capitão. Capitão. Não dá pra confiar no nosso negócio. Temos outros contratos. Contratos de ferro. Queria trabalhar com a gente? Agora você é nosso homem. É claro. Chefe. Olenikov, talvez você queira esperar lá fora. Eu preciso fazer uma ligação. Sim, faça o que quiser. Ela é testemunha. De onde ela saiu? Eu não sei. Apenas apareceu aqui. Ainda não definiram a data do acordo. Você tem 3 dias. Se não, cancelo tudo. É perigoso demais. Entendido. E mais uma coisa. Eles caíram numa armadilha. Quem é? Sou eu, a Lena. Você voltou? Esqueceu de algo? Chuveiro e cama quente. Agora me diz, por que você acha que pode ir embora e voltar quando quiser? Hein? Desculpa, perdi a cabeça esta manhã. Realmente eu preciso do trabalho e da casa. Certeza? Sim, não, eu não teria voltado. É isso aí. Começando de novo. Eu devo ir embora? Não. Fique. Por favor, prepare o café da manhã de amanhã. Obrigada. Eu vou cozinhar, tudo bem.
Obrigado. Olá, Olenikov. Tem um caso pra você. Isso foi rápido, já tá me tratando bem? Bom, agora somos sócios. Eu não vou fazer nenhum trabalho sujo pra você. Nem pense nisso. Por que falar assim, Olenikov? É um pedido tão simples. Você tem que achar uma menina por uma fotografia. Faz isso? Tá, tudo bem. Se você achar, talvez o acordo seja fechado. Genial, não é? Eu adoro. Bom, acho que o ambiente tá maravilhoso. Faria, vamos, rápido. O que você tá fazendo? Faria, você tá me gravando? Não, por favor. Não, não continue. Você está bem? Ainda tô vivo. Que bom. Bom dia. Talvez. Você realmente precisa ser tão sério? Ontem eu conheci uma menina lá embaixo. O nome dela é Vária. Estava com muita fome. Ela estava esperando a mãe no banco. Estranho. O quê? Que a mãe dela não tenha deixado as chaves. O que você está pensando? Não tô pensando nada. Isso não é da minha conta. E o que te importa, então? O café da manhã que você me prometeu. Já entendi.
Que estranho. É a mesma menina que conheci ontem, com as mesmas roupas. É como se tivesse dormido na rua. Quantos anos ela tem? Uns 12 anos, eu acho. Entendo. Essa idade é difícil. E se ela fugir de casa? Sim. Sim, Stas. Mas é claro. Tá, tudo bem. Tá, eu entendi. É sério? Que bom. Maravilha. Considere que o dinheiro é seu. Sim, é seu. Tá bom, então. Eu vou ficar rico. Vou ficar incrivelmente rico. Já pensou em tudo? Mas é claro que já. Eu pensei em tudo. Eu vou trabalhar na produção de bolsas. É uma mina de ouro. O Stas distribui elas em toda a rede dele. E aí a gente divide todo o lucro. E a sua metade do outro sócio? Mas que sócio? Eu não tenho sócios. Você é idiota. Você ainda é casado. Tá falando da Alena. Olha só, não vamos ter problema com ela, tá? Eu a conheço. Olha, Gemma, você não precisa conhecê-la. Precisa de garantias. Você precisa se divorciar dela e rápido. Caso contrário, ela vai receber metade de tudo o que você ganhar. O acordo vai levar um tempo, mas se eu apresentar bem rápido os papéis do divórcio, eu acho que consigo. Vária! Vária! Vocês viram uma menina? Vária! Com licença, viu uma menina de 12 anos com um casaco não vi laranja? Nada. Me desculpa. Vária! 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 Vária, estive te procurando por toda parte. Para o quê? Eu estava preocupada com você. O que está fazendo aqui? Esperando a sua mãe? Eu não tô esperando ninguém. Eu tô passeando. Por que você não sai? Fica mais fácil pra gente conversar. Por que eu deveria falar com você? Eu tô bem aqui. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Está sozinha tão cedo aqui. É o segundo dia com a mesma roupa, em vez de estar na escola. Eu devo chamar a polícia? Não precisa chamar a polícia. Por quê? Eles vão me levar pro meu padrasto. Ele te incomoda? Tudo bem, vamos lidar com isso depois. Bom, vamos. Pelo menos te darei um pouco de chá. Eu enviei as fotos. Preciso de informações sobre a menina. O que essa menina tem a ver com isso? Esses são os novos termos do acordo. Eu tenho que encontrá-la. Você a encontra e depois? E depois o acordo. Você está pensando errado. E qual é a forma certa? O certo é entender por que eles a querem. Entendi. Não se preocupe, eu não moro sozinha. Moro com alguém. Um homem muito rabugento. O que significa rabugento? Bom, é que ele é meio seco. Ele é inofensivo. Não sai do quarto dele. Você não vai me entregar pra polícia, vai? Não, claro que não. Eu prometo. Vamos, eu vou te dar café da manhã. Entre pra cozinha, por favor. Sente-se. Você tá com frio? Calma, eu vou te trazer uma coisa quente.
Desculpa, você ainda lembra que eu tô aqui? Eu a encontrei, é a menina. Acontece que ela tá perdida, tá abandonada, completamente sozinha. Sério? E o que você fez? Bom, como qualquer pessoa normal, eu a trouxe pra aquecê-la. Uma pessoa normal deveria chamar a polícia. Isso é impossível. Por quê? É impossível porque... Bom, isso leva muito tempo pra explicar. Agora, por favor, entenda. Sabe, eu mesmo estou numa situação terrível. Você não me alimenta, e isso é bem ruim. A menina está congelando. Talvez você devesse adotá-la. Ótima ideia. Pode ser. Acho que seria uma ideia maluca. Provavelmente você tá louco, mas acho que há algumas coisas mais importantes do que comer. Eu já vou fazer o café da manhã. Você é tão gentil. Já vi que você tomou todo o café da manhã. Bom, aqui estão umas meias quentinhas. Mas eu preciso sair por um momento. Pra onde? Pra quê? Eu vou pra uma loja. Aqui tem um homem faminto também. O quê? Ivan, me desculpe, por favor. A geladeira tá vazia. Eu preciso sair pra comprar, mas não tenho dinheiro. Como conseguiu o meu número? Segredo. Pedi ao corretor de imóveis. Obrigada. Eu não demoro. Por favor, não assuste a menina, tá bom? Depende de quanto você demorar. Se eu ficar com fome, eu vou cozinhar ela. É só brincadeira, tá bom? Vária Kanakova, 12 anos. Procurada pelo padrasto. A mãe morreu há um mês, mas há outros parentes. Contatos. Vou te enviar tudo. Quem está trabalhando nisso vai te informar se houver algo novo. Obrigado. Nina, oi. Pode me substituir hoje? Tem um assunto importante. Entendo que você está muito ocupada, mas eu preciso, senão não pediria. Não, isso é muito importante. Não posso deixar para depois. Você tem um filho? Pois eu também tenho. De quem? Não é da sua conta. Pode me entender? Claro. Quem é? Olá, eu sou da polícia. Investigação criminal. Capitão Olenikov. Em que posso ajudar o senhor? Eu estou muito interessado no paradeiro de Vária Kanakova. Você tem notícias? Vária? Isso mesmo. O que aconteceu? Ela escapou de casa. Ah, bom, isso não me surpreende. O senhor já viu o padrasto dela? Sim, eu vi. Bom, eu não vou te incomodar mais. Por acaso vê alguma coisa, me avisa. Ah, bom, é inútil porque faz tempo que não temos contato e é pouco provável que apareça por aqui. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o meu cartão com você. Obrigado. Tenha um bom dia. Até mais.
Você fugiu de casa? Sim. Por quê? O meu padrasto me bate. Você tá mentindo? Não. Ele bebe? Todos os dias. Ele bebe e me bate muito. Eu tenho até uma cicatriz. De quando ele jogou uma xícara em mim. Depois ele sai. E eu fico sozinha. Como você suportou isso? Às vezes eu me trancava no banheiro. E outras vezes fugia pra casa dos vizinhos. Outras passava a noite na casa de colegas. E por que os pais dos seus colegas não chamaram a polícia? Eles não se importavam. A cicatriz que ele fez é grande? Não. Mas foi muito doloroso e sangrou bastante. Sim. Um copo dói, é claro. Sim. Ou uma xícara. Um copo. Bom, sim, uma xícara. Como você pode esquecer isso? Porque eu tava com medo. E o que tinha na xícara? Um crocodilo. E o seu pai bebeu água dessa xícara? Por que tá me incomodando? Se não acredita, me deixa em paz.